A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual fostes chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão e minha querida irmã, aqui neste lugar de paz que você está vendo aí na casa do Senhor, eu vou me afastar um pouquinho aqui, você vê o Senhor lá no trono. O trono, olha lá, o trono do sacrifício, não é? O trono da redenção, o trono da salvação. Aqui nessa casa maravilhosa, nesse lugar de paz, de harmonia, nós vamos meditar uma palavra teológica hoje das Sagradas Escrituras. Aqui nessa casa maravilhosa de Deus, nesse templo maravilhoso, onde há paz, onde há verdadeiramente comunhão com o sagrado, com o sacrossanto. E você aí vendo, não é? Este belo templo, esta bela casa do Senhor. Você sabia, meu querido irmão, que olhando para estas belas construções, não é? Que há nesta casa santa do Senhor, você vai perceber uma grande teologia, e você vai ver comigo hoje dentro da Sagrada Escritura. Talvez você nunca ouviu falar, mas você que já estudou teologia bíblica já, com certeza. Você já ouviu falar na teologia bíblica dos montes? Talvez nunca tenha ouvido falar. Hoje, nesse estudo bíblico, nesse lugar de paz, de adoração, de encontro com o sagrado, hoje você vai ver comigo verdadeiramente a teologia dos montes. Meu querido irmão, minha querida irmã, dentro da Sagrada Escritura, quase 200 vezes aparece o termo montes. Montes, montanhas, não é? Os altos picos. Muitas das vezes aparece esse termo dentro da Sagrada Escritura e muitas das vezes nós não damos importância a esse termo dentro da Sagrada Escritura. Montes. Por que Jesus subia muitas das vezes aos montes para orar? Lugar de encontro com Deus. Moisés sobe ao Monte Carmelo para orar para que o Senhor mande chuva e a graça acontece. Por que será? Porque será, não é? Esse significado tão maravilhoso com os montes, essa ligação do povo de Deus, dos profetas, da religiosidade, da espiritualidade com os montes. Por que isso? O que nos fala a teologia bíblica? É o que você vai ver comigo dentro das próprias Sagradas Escrituras. Com vocês, nesse estudo bíblico de hoje, a teologia bíblica dos montes. Vejam, como os montes de Sião, dos montes escuta os cânticos. O Senhor vem saltando como um cordeiro sobre os montes. Quantas das vezes nós não vimos isso? Quantas das vezes eu e você não escutamos essa frase, não é? Dentro das Sagradas Escrituras, e pouca importância damos ao termo montes. Montanhas, não é? Meu querido irmão, minha querida irmã, há uma teologia maravilhosa que você vai descobrir hoje. Se você não sabe, assista esse vídeo completo. Aqui na Casa Santa do Senhor, né, eu comecei mostrando lá atrás de mim o altar, o sacrário. Eu estou aqui dentro hoje dessa igreja, né, esse templo maravilhoso da parte do rito oriental da Santa Igreja de Cristo. Muito lindo os templos. E aqui nessa Casa Santa, meditando essa graça desse encontro, dessa paz com o Senhor, para vermos essa rica teologia na Sagrada Escritura. Vamos ver alguns versículos? Vamos pegar alguns versículos. Dos muitos versículos que há dentro das Sagradas Escrituras, eu selecionei alguns especiais, para que você tenha tudo a ver com a casa do Senhor que você está vendo aqui comigo. Você está vendo a casa do Senhor, tem tudo a ver com isso. A teologia bíblica que hoje nós vamos debulhar. Vamos lá? Vamos pegar os Salmos. Vamos para o Salmo 67, versículo 15. Olha o que diz aqui, ó. Salmo 67, versículo 15. Vamos ver aqui o que fala a Sagrada Escritura. Antes, vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado,
e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Aqui nesse lugar de paz, de harmonia, de encontro pessoal com o Senhor, nós vamos meditar uma rica teologia de dentro das Sagradas Escrituras, o que significa os montes hoje para nós. O que Jesus queria dizer, mostrar das tantas vezes que subiu aos montes para orar. Você vai aprender hoje comigo a teologia dos montes segundo as Sagradas Escrituras. Vamos lá? Olha o que diz o Salmo 67, versículo 16. Primeiro começa no versículo 15, veja. Quando o Todo-Poderoso dispersava os reis, caía a neve sobre o Salmão. Versículo 16. Os montes de Bazã são elevados. Acantilados são os montes de Bazã. 17. Montes escarpados. Por que invejais as montanhas que Deus escolheu para morar? Para nela estabelecer uma habitação eterna? Opa, peraí. Monte? O Senhor estabeleceu seu trono? Vida eterna? Peraí. Veja, meus queridos irmãos, minha querida irmã, que logo no primeiro versículo, a riqueza da teologia bíblica de extrairmos uma grande interpretação desses versículos. Por isso que a teologia bíblica ela é rica, porque ela nos dá a garantia, né, da verdadeira interpretação, de dar o significado, de mostrar a prefiguração quando nós pegamos e fazemos aquela teologia do Antigo e do Novo, aquela profecia veterotestamentária cumprida no Novo. Reparem, outra vez, apenas o versículo 17. Escutem. Outra vez. Montes escarpados. Por que invejais a montanha que Deus escolheu para morar? Peraí. A montanha que Deus escolheu para morar. Outra vez eu vou tirar o meu corpo de banda aqui de lado para que vocês vejam atrás de mim. Aí está. Aí está o que a teologia bíblica nos ensina. Aí está. Aqui está, meus irmãos. Verdadeiramente, o monte, a montanha do Senhor. Aqui está. Por isso que vocês estão vendo, e eu, desde o começo desse vídeo, estou mostrando para vocês o que é a montanha do Senhor, a casa de oração. A montanha de Deus, as montanhas antes dos templos serem erguidos cristãos, e o primeiro foi no ano 300, o templo de Latrão, o primeiro templo católico mais antigo do mundo, no século III, de Latrão, na Itália, século III. Foi erguido o primeiro altar original, né? Falando em termos de construção. O templo. Então veja, o templo era um lugar de oração, o monte, as montanhas, os montes, eram os lugares de oração. Os lugares que estavam mais próximos de Deus. Os lugares mais elevados. Foi no Monte Sinai que Deus chamou Moisés para falar com ele. Deu as tábuas da lei, escreveu com o seu próprio dedo o decálogo. Foi nos montes que receberam a palavra. E agora está aqui, atrás de mim, nesse templo maravilhoso, o verdadeiro templo, o verdadeiro monte, a verdadeira montanha, onde está a presença viva e real de Jesus. Veja, no templo está o quê? Foram colocados fundamentos eternos no templo. Templo, vamos logo deixar de resenha e vamos logo, não é falar. Templo, montanha, montanha, templo. É a mesma coisa.
É o lugar da presença do Senhor. Não é necessário mais subir para as montanhas, falando em termos, vamos dizer aqui, literal. Porque agora nós temos o templo. O povo ia, Jesus convidava e levava, como você vai ver alguns versículos comigo, principalmente seus discípulos, para as montanhas. Não é? Ele estava no Monte das Oliveiras, quando foi ser preso, podia ser preso. Convidava Pedro, Tiago e João para orar, para meditar, e eles dormiam. E Jesus rezou por 3 vezes, repetindo as mesmas palavras na oração. Sabemos, eu e você. Mas aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, está algo muito importante. A teologia bíblica, ligação dos montes com o templo. Saber como comportar na casa de Deus, na igreja do Deus vivo. Coluna e sustentáculo da verdade de São Paulo, 1 Timóteo 3,15. Veja, na casa de Deus. Então nós vemos que ali a igreja, os discípulos, os membros, passaram a buscar o templo, os montes, de uma maneira diferente, apontando agora para o sagrado, para o altar do sacrifício, para o verdadeiro templo. Vejam só, outra vez o versículo 17. Montes escarpados, por que invejais a montanha que Deus escolheu para morar? Vamos traduzir? Vamos dar a tradução disso aqui? Vamos lá. Igrejas, né? Escarpadas, fundadas por homens. Por que invejam? Por que invejais? Não é? A verdadeira igreja do Senhor que ele escolheu para morar. Que ele fundou sobre Pedro para morar. Olha só. Já estamos dando a interpretação no olhar teológico da teologia dos montes, do significado dos montes na Sagrada Escritura. Hoje é o que? O templo. O lugar onde está o Senhor. Presente vivo real na Eucaristia. Você está vendo atrás de mim o altar e à direita do altar o sacrário. O sacrário, aonde Jesus está presente, vivo e real. Salmo 86, versículo 1. Vamos mais para frente. Que maravilha, né? Podemos fazer esse estudo teológico do significado dos montes na Sagrada Escritura. Salmo 86, versículo 1. O Senhor ama a cidade que fundou. Nos montes santos, ele oferece às portas de Sião as tendas de Jacó. Aqui está. Então, quando o versículo do Salmo 67, verso 17, que Deus escolheu um monte para ali morar, ali está os fundamentos eternos, esses montes têm um significado também que só está edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Então veja, é onde está os montes, é onde está a igreja, é onde está a presença do Senhor, é onde está o quê? Está verdadeiramente a salvação. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja, pedra, monte. Quefas, monte. Os montes têm pedras. As serras, as montanhas têm pedras. Veja, montes, pedras. Jesus, pedra angular, pedra rocha. A pedra da qual Jesus fundou a sua igreja. Tudo tem um significado rico teológico das Sagradas Escrituras para nós. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, outra vez diz o verso: o Senhor ama a cidade que fundou nos montes santos. Aí está. Veja, a cidade que fundou nos montes santos. Essa cidade, meus irmãos, aqui é a cidade celestial. É a Jerusalém celeste que está firme sobre os montes. Eu posso lhe dizer que esses montes da qual fala, ele tem 24 colunas. Existem 24 montes, da onde está construída, alicerçada a cidade celestial, espiritualmente falando, segundo o livro do Apocalipse, que está representado nos 24 anciãos.
12 representando o Antigo Testamento, das 12 tribos de Israel, e os 12 apóstolos do Cordeiro representando a nova e eterna aliança. Então ali está alicerçada a igreja. Aí está a igreja, o corpo místico de Cristo, sobre esses membros, sobre estas cabeças, com o líder, o Papa. Então, nós estamos vendo o que a Sagrada Escritura está nos levando, abrindo os nossos olhos espirituais para entender que a teologia bíblica dos montes nos leva aonde está a essência, aonde está a presença do sagrado, nos leva ao sagrado e a enxergar hoje onde está o sagrado, nos átrios da casa do Senhor, no altar. É ali que está a promessa de vida eterna para mim e para você. Quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, vou ressuscitá-lo no último dia. Esse altar que está atrás de mim. Sem esse altar não tem redenção. Sem esse altar não tem salvação. No que se é oferecido, no que se foi imolado nesse altar, não há salvação para nenhum ser humano da face da terra. Fora esse altar. Muito bem. Veja a rica teologia dos montes nas Sagradas Escrituras. Nós vamos para Êxodo 14:16. Vermos aqui no Pentatêutico, não é? Êxodo 14:16. Olha que maravilha. Nos traz, não é, a teologia bíblica para mim e para você. 14, Êxodo 24:15. Êxodo 24:15. Só alguns versos, meus irmãos, que são mais de 200 versos. Não dá para pegar todos, né? Vejam só, nós vamos ver aqui que aqui é a conclusão da antiga aliança veterotestamentária, em todo versículo, em todo capítulo 24, né? Do livro do Êxodo. Mas vamos ver apenas o versículo, vamos ver alguns versículos aqui. Olha só. No versículo 12, olha o que Deus fala para Moisés. O Senhor disse a Moisés, abre aspas, sobe para mim ao monte. Olha aí. Sobe para mim. E hoje o salmista diz, convidai. Jesus diz uma parábola, né? Convidai os cegos, os coxos, os aleijados, os pecadores para que venham à minha casa. Aí está a teologia do monte, casa, monte, casa, monte, casa, montanha, casa. A casa de Deus é a montanha do Senhor, onde ele está alicerçado, onde ele está permanentemente por toda a eternidade. Não é? Olha só. Moisés vai. Então Deus diz, ficarás ali para que eu te dê as tábuas de pedra. Versículo 15. Moisés subiu ao monte, a nuvem cobriu o monte, 16. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, que ficou envolvido na nuvem durante 6 dias. No 7º dia o Senhor clamou Moisés do seio da nuvem. Aqui está. Aqui há um estudo teológico maravilhoso da nuvem com a montanha. Nuvem, montanha. O que é que se vê das nuvens? O que é que desce das nuvens? Água, chuva. Se nós pegarmos a primeira carta aos Coríntios 10, versículo 1 e versículo 2, vai dizer, todos eles foram batizados em Moisés na nuvem. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã. É essa nuvem que aparece aqui no Monte Sinai. Envolveu em glória a água que desce da nuvem que asperge pelas mãos dos padres, dos diáconos e bispos no sacramento do batismo. E ali recebemos o quê? Como aspersão, o batismo. Nuvem, montem, nuvem. Montem, igreja. Monte, igreja. Nuvem, batismo. Sacramento do batismo, primeiro sacramento da iniciação cristã. Veja que a teologia que nós estamos debulhando aqui. Nós vamos tirando os caroços das vargens para que nós possamos entender um por um o significado da teologia dos montes dentro da Bíblia. Onde muitas pessoas escutam as heresias atuais deturparem, mentirem. E ainda pega lá 4, 5, 6 pastores, né? Aí pega lá um manto, vamos subir lá em cima para um manto, dizem ser o manto de Cristo, dizem ser não sei o quê, vamos benzer lá em cima das montanhas,
para vender a 150 conto um pedaço do tamanho de um grão de mostarda aos seus clientes, que você vai enricar, que você vai ser curado, que foi para o monte do Senhor. Para o monte do Senhor, passou longe do monte do Senhor. O monte do Senhor é isso aqui que você está vendo. Ó. Teologicamente falando, olha aqui o que é o monte do Senhor. Aí, aqui, ó. Aí. Você está vendo aqui o monte do Senhor é esse. Esse é o monte do Senhor. A casa de oração, o santuário. Hebreus 9, 24. Hebreus 9, 24, meus irmãos, está escrito. Diz: o Senhor não entra em santuários feitos por mão de homens, figura do verdadeiro, mas do seu santuário, no verdadeiro céu, ou seja, da sua igreja que fundou o próprio céu. Veja, Deus não entra em igrejas falsas. Jesus não está em igrejas criadas por homens, fundadas por homens, que é figura da verdadeira. Olha, eu conheço a igreja que é a cópia da católica, não, tudo lá é legítimo. Se engana. O Senhor não está lá. Cópia da verdadeira, não está lá. Mas ele está onde? No seu monte santo, no altar verdadeiro, nessa casa de oração. Essa sim é a casa verdadeira. É o monte verdadeiro. Então veja, lá a nuvem, de onde asperge batismo. Veja a teologia bíblica para onde nos leva. A teologia bíblica é maravilhosa sobre os montes. Não é? Vamos ver aqui o versículo. Vamos para Abdias, capítulo 1, versículo 21. Aqui já, né? Vamos pegar aqui, vamos ver onde está, aqui Abdias. Vamos pegar aqui. Capítulo 1, versículo 21. Vejam só, a maravilha da teologia dos montes. Subiram vitoriosos o monte Sião para julgarem a montanha de Esaú, e ao Senhor pertencerá a realeza. Veja, o monte vitorioso julgará os outros montes. Paulo disse, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Então a teologia desse versículo está dentro disso que Paulo falou. Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? As heresias serão julgadas pelos santos, que eles julgam hoje ser ídolos, e os condenam. Jesus disse em Lucas 22, a partir do versículo 30, assentais na minha mesa para comer do meu pão. Porque assim como o Pai colocou o seu reino em meu favor, eu coloco o meu reino a vosso favor. Para que comais e bebais, comendo do meu pão, na minha mesa, no meu reino. E sentareis em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aí está. Os eucaristizados na mesa, altar. Esse que você está vendo aí atrás de mim. Altar. É ali onde se dá a carne de Cristo, o pão que se faz carne e o vinho que se faz sangue. Os santos que hão de julgar o mundo são os eucaristizados. Os que se alimentaram do verdadeiro pão. Veja a teologia bíblica sendo desenrolada para mim e para você. Que maravilha, não é? Nós conhecermos a verdadeira interpretação que nos dá o magistério das Escrituras e podermos estudar e entender a maravilha que as Escrituras vêm revelando, falando de uma única e verdadeira fé. Agora nós vamos entrar no Novo Testamento. Marcos 6,46. Vamos para São Marcos 6,46. Não é? Vejam só. E despedindo, que foi o povo, retirou-se ao monte para orar. Muitas pessoas hoje dizem, vamos para a igreja rezar. Tem umas heresias que dizem, olha, os católicos dizem que é os tijolos que são a igreja. A igreja é o corpo misto de Cristo.
As paredes é o templo, o santuário, lugar de oração. Lugar onde se reúne os filhos da igreja, os membros, os filhos da igreja. Presta atenção nesse termo que eu usei. Os filhos da igreja, os membros. É ali que se reúne. O próprio São Paulo chamou os tijolos de igreja do Deus vivo. Se você vai prestar atenção à parte A do versículo, São Paulo diz, veja o que eu estou falando. São Paulo está doutrinando os seus fiéis e também o jovem bispo a como os fiéis se comportar na casa de Deus. Ele chama casa de Deus, tijolo, pedras, construções, santuário, de igreja do Deus vivo. Preste atenção direito no versículo de 1 Timóteo 3,15, que você vai ver ele chamar o templo de tijolos, de pedra, né, na sua época, de igreja do Deus vivo. Coluna e sustentáculo da verdade. Por que, meus irmãos? Porque ali atrás está o altar da redenção, da salvação. Por isso. Olha mais, vamos pegar mais um versículo aqui. Em João 6:3 diz assim: Jesus subiu a um monte e ali se sentou com seus discípulos. Veja, como a barca de Pedro, teologicamente falando, é a igreja, também esse monte, teologicamente falando, ele representa a igreja, o templo, o lugar de oração. Jesus pega consigo os seus discípulos, os membros dessa igreja, os cabeças dessa igreja, e vai para onde? Para o monte, e ali se reúne para meditar e orar. É dali de onde sai a doutrina, é dali de onde saem as regras de fé. Entende, meu querido Simão? Estou debulhando com você, tirando caroço por caroço da vagem para você entender a teologia bíblica dos montes. É a casa de oração. Os montes representam o lugar de Deus, da presença do Senhor, que é o templo, hoje. Não é necessário você subir para as serras hoje para orar. Porque tem os templos. Em vez de você ir para cima de uma serra orar, né, vá para a sua paróquia, para a sua diocese. Se tiver fechada, peça ao pároco: padre, abre ali, faz um favor, 5 minutos ou 6, 10, 20, 30, 1 hora, que eu quero ir para dentro do sacrário, onde está a presença fixa e real de Cristo, o sacrário. É ali o lugar do cristão. É esse que você está vendo aqui atrás de mim. Outra vez, olha, de lado para você ver. Olha lá. Olha lá. É ali onde está a essência. É ali onde está o verdadeiro. É ali onde está os alicerces eternos de Deus, que disse o salmista. Muito bem. Continuemos. Olha só. Vamos pegar mais um verso. E logo os montes, sendo o santuário, a casa de oração do Senhor hoje para nós, logo, meu querido irmão, nós vamos entender que a igreja, ela é mãe. Um dia um protestante disse para mim: vocês dizem que a igreja é mãe, mas não dá verso bíblico. Eu falei: eu dou verso bíblico. Acontece que o resto de Bíblia que vocês carregam debaixo do braço está adulterado. Não tem lá aqui dizendo que a igreja é mãe. Não tem dizendo que a Jerusalém celestial, que é o grande monte de Deus, é mãe. Mas na nossa tem. Olha aqui, ó. Vejam só. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Falando de Agar e falando de Sara, que há uma teologia muito grande aqui dentro. Sara representa o cristianismo e Agar representa o judaísmo. Veja o que diz o versículo 26. Mas a Jerusalém lá do alto, ela é livre. E esta é a nossa mãe. O quê? A Jerusalém lá do alto, ela é livre. E ela é a nossa mãe. Muito bem. Na segunda carta de São João, já disse em outro versículo, no capítulo 1, diz: e o ancião e a senhora eleita, e seus filhos. Quem é a senhora eleita? A igreja.
Quem são os seus filhos? Eu e você batizados. Então nós somos membros dessa igreja. Quando nós pegamos Efésios 5, verso 30, diz que nós somos membros do seu corpo, que é a igreja. 1 Coríntios 12, 13 diz que pelo batismo nos tornamos membros do seu corpo, que é a igreja. É a própria Sagrada Escritura que vai falando isso para mim e para você. Vamos pegar mais um verso dentro das Sagradas Escrituras, não é? Era exatamente esse que eu meditava com vocês, falava também com vocês, não é? Vejam só. Tem um verso aqui em Efésios que eu acabei esquecendo no versículo, mas que vai falar verdadeiramente também no monte, na plenitude dos montes. Então, para o vídeo não se prolongar, meus irmãos, já vai em meia hora, nós vamos pegar aqui a prova verídica, verdadeira, de que o monte representa, não é, a igreja de Cristo, o templo, o santuário do Senhor, teologicamente falando. E a Jerusalém do alto. Porque existe hoje, sendo uma só, 3 Jerusalém. Existe a Jerusalém do alto, que o magistério chama, doutrinalmente falando, de igreja triunfante. A Jerusalém, que é do alto, pai, estão no mundo como eu estou no mundo, mas não são do mundo, que também é do alto e que vai para lá também, que está aqui na terra, chamada de igreja militante. E há a Jerusalém, que também vai para o alto, que está no purgatório, que é chamada de igreja padecente, sendo uma só, não é? A celeste intercede pela que está na terra, a militante que está na terra intercede pela padecente que está no purgatório. Então veja, meu querido irmão, a ligação da teologia bíblica com os montes. Vejam só, no capítulo 12, versículo 22 de Hebreus está escrito: vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial. Peraí, que negócio é esse? Aqui está a explicação teológica. Claro que era teólogo, não é o escritor da Epístola aos Hebreus, sabemos quem foi, mas ele fez aqui uma narração teológica maravilhosa do que representa os montes dentro da Bíblia Sagrada. Vejam só, outra vez. Vós, ao contrário, vos aproximaste da montanha de Sião. Veja que eu e você ouvimos nesse vídeo falar no termo montanha de Sião. Os montes de Sião, fundamentos eternos, aonde Deus permanece eternamente, aonde o Senhor está, a sua presença. Esse aqui, ó, que está atrás de mim, outra vez, olha lá. Aí está. Aqui está o verdadeiro monte do Senhor, o seu altar. Aonde está a presença viva do Senhor. Altar é algo elevado, não é? É onde se dá, não é, do sacrifício de salvação, de redenção para nossas almas. Veja, vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião. Veja, usa outra vez o termo montanha de Sião. Quem é a montanha de Sião? A igreja do Deus vivo. Veja, da cidade do Deus vivo. Aí está. Quem é a cidade do Deus vivo? Veja que nós vimos aqui, não é, aparecer a Jerusalém celestial, que é a nossa mãe. Veja, a Jerusalém celestial é nossa mãe. Olha aí. E aqui você está vendo o quê? A cidade do Deus vivo, a celestial, a igreja, aonde estão os membros e os filhos dessa igreja. Muito bem. Vejam só. Da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial e das milhares dos seus anjos, da assembleia festiva, a igreja, dos primeiros escritos no livro do céu. Os primeiros escritos quem são? O povo veterotestamentário. E de Deus, juiz das almas dos santos que chegaram à perfeição. Aí está, porque estão na Jerusalém celestial. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, trazendo aqui nessa meia hora
para você entender o significado da teologia dos montes na Bíblia. Montes na Bíblia representam o santuário de Deus, o lugar de sacrifício, o lugar de encontro. Não é mais as serras, literalmente falando. Agora é essa aqui, ó. Olha a montanha de Deus qual é. O templo do Senhor com o seu altar. É aqui onde está a presença do Senhor, nesse lugar de paz, de amor, de harmonia e de encontro com o Senhor. Que Deus possa abençoar você, meu querido irmão, abundantemente, em nome de Jesus e de Maria Santíssima. Se inscreva nesse canal, nosso segundo canal. Aqui do meu lado está o Pix, para que você possa fazer sua doação, para que nós possamos criar um cenário. Muitas coisas precisamos ainda. Nos ajude, né? Enquanto você puder, e Deus lhe retribua a dádiva. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos.